Mas não é um assunto que eu escolheria para estudo na minha vida, de políticas. Ai, como é difícil, né? Mais nessa época que a gente tá, tudo. Mas como é importante, não é? Não encarar a política dessa maneira que a gente fala, assim como o Henrique estava falando, né? Um cafezinho aqui, bem gostoso. A Fran assistiu. Mariana, conseguiram assistir alguma Fê? Assistiram? Não? Sim. Deixa eu ir colocando aqui, enquanto vocês também vão acordando junto comigo. Aqui. Ah, não. Antes de compartilhar, vou até deixar aqui. Assistiu todas, Mari? E salas depois para escolher para um dia, né? Nossa, uma sala melhor que a outra, dá vontade de... Eu quase faltei na minha sala. Que dia que foi a minha sala? Quinta, porque tinha saúde mental junto, eu também queria assistir saúde mental, sabe aquela coisa? Tipo, meu Deus do céu, não posso ter que estar na minha sala, mas eu preciso de... Também queria ver de saúde mental. Puxa, muito legal, né? Não é? Você não sabia por onde ia, Mariana? Aham, bem isso mesmo. Eu falei, olha, e como fluía a discussão, né? As pessoas continuavam discutindo, tudo foi muito bacana mesmo. Puxa, tem coisas, gente, vamos pensar. A gente já sabe que 2021 é, vai ser ainda muito do que a gente está vivendo hoje, né? Mas pensando que algumas coisas vão voltar no presencial, né? Pouquinho, de pouquinho, né? Não temos a vacina ainda, mas tem várias coisas dessa pandemia, né? Dos recursos que a gente está usando hoje que a gente vai continuar utilizando. Tem reunião com o pessoal do CIAI lá e várias coisas que a gente estava fazendo no CIAI agora em tempos de pandemia, vamos continuar fazendo. Né? Mudou, né? Várias coisas vêm para melhorar, né? Ares também gostou a fala do Henrique? Também. Para mim foi maravilhosa, foi conhecimento no sentido de não sabia, sabe? Aquilo, se escutar ele falar assim, nossa, não sabia sobre isso, não conhecia, não tinha conhecimento a respeito. Então foi muito surpreendente ali mesmo. Gente, vocês viram em Curitiba, né, que aumentou a quantidade de casos? Estou com uns 10 minutinhos de prosa aqui, para ver se mais alguém chega, né? Aumentaram, né? Agora os casos, desde ficar pensando, meu Deus do céu, né? As escolas voltar. Não sabe o que fazer, né? Que mundo incerto que a gente está vivendo, não, gente? A gente não sabe o dia da manhã, não sabe. E não sabe mesmo, né? Vamos se cuidar e bola para frente. Não tem aquela. Parece aquela do filme do Nemo, né? A Dolly continue a nadar. Vamos continuar nadando, né? E seja o que Deus quiser. Ah, Senhora. Que nos proteja, que proteja as crianças, né? Gente, lá antes do Fórum de Educação, lá na semana do dia 14, né? Que foi dia 14. A gente começou, né, a falar sobre a geometria, tudo mais. E eu até deixei para vocês uns vídeos, eu não sei se vocês conseguiram assistir, dos materiais manipulativos, né, para ser utilizado na educação infantil. Tinha deixa eu até escrever aqui, o material dourado, o ábaco, os blocos lógicos, a escala de Cuisinert. O que está faltando? Um gran. Não são só esses, né, gente? Esse é um dos principais aí, os mais conhecidos, né, que tem. Não sei se vocês conseguiram chegar a ver algum deles. Assistiu, Mari? Ah, mas me ajuda, se você tivesse na direção da escola, tivesse que escolher. Ah, a Mari também conseguiu, que bom, que bom. Quem não conseguiu, não se preocupe, né? Tá lá, pode estar assistindo depois. É interessante, gente, até como muitas vezes o que eu escuto, e até de diretoras e coordenadoras de escola de educação infantil, né? Às vezes até
por escutar falar mais, né, a gente escuta muito falando de material dourado, a gente já não escuta falando tanto de escala de Kuznets, né? E às vezes, por escutar falar muito, as pessoas acabam tomando decisões em cima daquilo que se escuta muito, sem ter uma análise realmente se aquele é o material mais adequado para, né, para aquela faixa etária. Qual deles, vocês tivessem, né, essa gestão na escola, pudesse investir no material, imaginando que todos eles fossem o mesmo preço? Tem diferença de preço, né, gente? Se fossem o mesmo preço, qual vocês escolheriam para a educação infantil, esses 5 materiais? Fer, é bem isso. Escala de Kuznets a gente quase não escuta em lugar nenhum. E ela é um chuchuzinho, Fer. Tô apaixonada pela escala de Kuznets, porque também não conhecia, Fer. Nunca tinha escutado falar. Tangram, Mayara. Tangram é o top do, né, para educação infantil. Mas, assim, ó, o Tangram, na educação infantil, fica muito nessa manipulação das peças, formar os desenhos com as peças, né? E depois, Mayara, lá no quarto, quinto ano, volta a ideia do Tangram para trabalhar com fração. Bem bacana o Tangram para trabalhar com fração. Tem até um vídeo que eu deixei, já pré-gravado, assíncrono, né, para a turma do terceiro ano, que a gente está trabalhando fração sobre Tangram. Bem bacana. Então, o Tangram é uma coisa que se aproveita depois, sabe? E vou te ser sincera, Mayara, o Tangram, ao longo desses anos em pedagogia, eu não achava o Tangram uma ferramenta tão interessante na educação infantil. Eu achava muito interessante depois para trabalhar com um quarto e quinto ano. Eu não achava tão interessante porque eu, né, há uns 3, 4 anos atrás, eu pensava assim, tá, a criança só vai manipular e vai estar fazendo figuras, desenhos, né? Mas depois, estudando um pouco mais em neurociência, o quanto essa manipulação, né, é conseguir mudar a maneira como a forma está colocada, né, mudar a direção. E nisso a criança ir construindo, desenvolvendo a parte de criatividade, isso ajuda no desenvolvimento do raciocínio lógico, né? Então, como eu falei, por isso que eu estudei um pouco mais em neurociência, para entender que essa parte da criatividade, da criança explorar as peças, é super importante. Então, daí fiquei, sim, né, no último ano, em especial, esse ano, muito fã também do Tangram, coisa que antes eu via só a criança só vai estar manipulando, não, mas o quanto é importante essa manipulação e se criar mesmo na educação infantil, né? A Mari falou blocos lógicos ou escala de Kuznets. Mari, eu não sei se nos vídeos eu dei a entender isso, mas eu iria bem nessa linha, sabe? Os blocos lógicos, acho que é uma coisa que para introduzir, pensando no que a gente começou a trabalhar na aula passada, a gente reforça hoje, inclusive, essa ideia, os blocos, o Piaget vai estar falando dos processos mentais, né? Da classificação, da seriação, comparação, inclusão, e os blocos lógicos, eles são perfeitos para trabalhar, né? Mesmo para trabalhar a questão daquelas provas piagetianas, que a gente vai ver um pouquinho também, espetacular. Escala de Kuznets, muito. Escala de Kuznets, primeiro ano, puxa, escala de Kuznets e material dourado no primeiro ano seria tudo, assim. E a escala de Kuznets não é difícil de construir, né? Dá para montar ela no papel, pega um papel um pouquinho mais grossinho e dá para tá utilizando. Assim, ó, nos dias de hoje é até mais fácil falar assim, ó. Eu ficaria entre os blocos lógicos e o Tangram na escolha da educação infantil. Pessoal, né? É errado falar escala de Kuznets de forma alguma. Como eu falei, de todos os materiais, o que eu sou mais encantada é a escala de Kuznets, de todos. Talvez pelo mesmo motivo da aula do Henrique, porque eu aprendi muito e não conhecia. A escala de Kuznets também, eu nunca tinha escutado falar. Foi bem o que a Fernanda comentou. E daí eu falei, puxa, mas ninguém nunca nem fala disso, eu não escuto os professores falando, e olha que espetáculo que pode ser trabalhado aqui na escala de Kuznets, sabe? Então, eu estou muito encantadinha com a escala de Kuznets. A educação infantil hoje
né? Pode ser que daqui, o ano que vem a Isabelle mude de opinião e ficaria entre os blocos lógicos e o Tangram. Não aconselho, né? Lá atrás eu não aconselhava, hoje mais ainda, o ábaco, que é um dos mais conhecidos, né? Todo mundo já ouviu falar em ábaco, que tem a ver com matemática, chinês, desde os tempos da história, não sei o quê. E o ábaco é o tipo de coisa que não tem porquê. A não ser que as crianças peguem aqui, né, ainda mais no ábaco, que é desse jeito, né? Elas tiram as argolinhas aqui e fazem voar. Né? Só se for nesse sentido mesmo, porque não, o ábaco é um instrumento nem para primeiro, segundo ano, ele é um instrumento para terceiro, quarto ano do ensino fundamental. É mesmo o ábaco dessa maneira, esse daqui para usar realmente comunidade, desenho e centena, também ele tem um nível de complexidade maior do que aquele ali para ser trabalhado. Também, terceiro, quarto ano, sabe? E ele é bem famosinho, né? Todo mundo sabe falar, né? Já ouviu falar do ábaco. Não quer dizer que ele não seja bom. Só que percebe que o ábaco, né, quando a gente está mudando a unidade para dezena, quando eu tenho que provar para a criança que 10 unidades é equivalente a uma dezena, repara isso aqui, né? Falar para a criança, ó, isso aqui é igual a 1. Como assim, né? 10 é igual a 1. Já o material dourado, quando a gente pega a barrinha do material dourado, é mais fácil dela entender que aquelas 10 unidades é equivalente a uma dezena, porque é o mesmo tamanho, né? Na hora que coloca as 10 unidades juntinhas. É melhor, né? O material dourado é ótimo para primeiro ano, quando está compreendendo esse sistema decimal, né? A Mari diz aqui, eu já tinha visto essa escala quando estava no terceiro ano do magistério. Achei muito interessante para manipular. Olha que legal, e no magistério eles comentaram, Mari. Que show. Que show de ter comentado e ter falado sobre a escala. Que muitas vezes, até na universidade mesmo, às vezes o pessoal não comenta, né? E ele é muito interessante mesmo de... ele é o tipo de material, assim como os blocos lógicos, que ajudam muito no desenvolvimento, os outros também, né? Mas muito nessa manipulação, no desenvolvimento de outras formas de associação. Para sair daquela matemática, quanto que é 2 mais 2? É 4. Ele possibilita outras formas de manipulação ali para a criança. Okay? A gente continua conversando sobre os materiais. Tá? Eles são... assim, vocês precisam saber todas as aplicações, não. Né? Não é esse o foco. Mas é importante para vocês conhecerem. Né? Peraí, deixa eu me lembrar. Né? Não tem problema que eu não lembro exatamente como é, mas ter uma noção de quais são esses principais, aonde eu vou estar utilizando, o que eu posso estar criando com eles, sabe? Tinha disponível na escola, a gente mesmo ficou manipulando e achando o máximo. Olha, Mari, que legal. Mari, ali, as 4 operações, você trabalha tudinho na escala de Kuznets. É adição, é subtração, é divisão, multiplicação. E assim, pode ser trabalhado na educação infantil sem a criança perceber que ela está fazendo uma conta. A escala de Kuznets propicia isso de uma maneira... Ontem, eu até estava no primeiro horário, que eu tenho uma aula com a turma do primeiro ano, que não foi dado no primeiro semestre, e eu dou aula às 18 horas da tarde para eles. E a gente estava falando de cálculo mental. Me lembrou por causa da escala de Kuznets. A gente falando de cálculo mental, né, que hoje, nos dias de hoje, a matemática mesmo, a criança não precisa ficar... O exemplo da tabuada. Né? Não precisa ficar decorando a tabuada, ela tem que compreender o que é a tabuada. Depois, lá no quarto ano, quando a prof pedir para as crianças memorizarem, é só uma memorização no sentido de facilitar para resolver as contas. Mas não é uma memorização como era da minha época, que tinha que decorar 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, não. É uma memorização que só vai facilitar. Mas antes da memorização é a associação. Né? E a escala de Kuznets propicia muito essa questão, né, das associações. Por exemplo, a tabuada dos 7 vezes 8. Né? Assim, é chata a tabuada do 8, né? Às vezes a gente se confunde do 6, do 7, do 8, alguma coisa assim, enfim. Supor que eu não lembro quanto é 7 vezes 8. Não lembro.
Não lembro se é 53, 54, 56, 48, 47, não lembro. Mas eu lembro, e normalmente é isso que a gente faz, né? É 7 vezes 10. Opa, 7 vezes 10 eu lembro que é 70. Eu sei quanto é 7 vezes 10, eu descobri quanto é 7 vezes 9, é só pegar o 70 e diminuir 7. Concorda? Né? O que eu estou fazendo com isso? Associações, né? Eu não lembro, eu não memorizei o 7 vezes 8, mas eu estou criando associações, estratégias mentais para chegar no 7 vezes 8. Agora eu descobri o 7 vezes 9. Opa, agora o 7 vezes 8, vou subtrair 7. É isso porque eu já consegui compreender que quando eu estou falando da tabuada do 7, eu vou aumentando de 7 em 7. Como o 8 está mais próximo da tabuada do 10, né, eu estou diminuindo de 7 em 7. Então, 63 menos 7, 56. Isso. E a escala de Cuisinert, claro, vai aparecer isso aqui que eu coloquei, não. Mas a escala de Cuisinert, como tem várias formas de se chegar a um resultado, eu pego a barrinha do 10, eu tenho várias maneiras de, usando outras barrinhas, formar uma barrinha do 10, eu estou buscando associações, várias formas. É isso que vai fazer depois a criança ter sentido quando a criança estiver aprendendo sobre tabuada, sobre divisão, sobre vários elementos. É, sai aquele foco da memorização mesmo, da decoreba da tabuada. Né? Porque se decora, a gente decora na hora e depois esquece. Né? Não tem motivo. Então, essas associações são bem interessantes. A escala de Cuisinert é algo, no início, que se trabalhar de maneira adequada, bem bacana. Bem bacana mesmo. Ah, e vale, claro, para qualquer um daqueles materiais que estão lá. Até mesmo os blocos lógicos, se for o único que tiver na escola, né? Como é importante sempre no início deixar a criança explorar. Né? Vou deixar a criança explorar aquilo ali. Né? Explorar. Vou deixar ela brincar, manipular. Eu acho que eu contei para vocês quando eu levei os blocos lógicos nas turmas de informática, lá do Positivo, na Universidade Positiva, a disciplina era raciocínio lógico, e levei os blocos lógicos para trabalhar diagramas de Venn lá com eles. Era uma casada, a maioria em cursos de informática, tive que deixar durante uma meia hora eles brincando com as peças, construindo castelinho. Gente, se tem que deixar adulto. Eles adoraram, né? Eles falaram, professora, nossa, vamos brincar. Eu falei, vamos brincar hoje. Acharam o máximo, né? Imagine com criança, se com adulto é assim. Né? Aliás, eu tenho a impressão que com os adultos eles ficaram mais surpresos do que com as crianças, porque as crianças já imaginam que a prof vai trazer alguma coisa assim, né? Para eles foi demais de surpreendente, demais. Eu tenho foto desse dia, muito legal. Muito legal, né? O mundo anterior que a gente tinha. Ah, saudade, gente. E eu lembro quando vi o material dourado nesse mesmo ano e toda empolgada construindo casinha com material. A prof falou mesmo, deixa perfeito, Mariana, perfeito, muito bom. E até quando eu falo isso, é interessante, porque, como eu falei, a gente vai mudando a percepção conforme a gente vai estudando, né? E muitas vezes a ânsia como prof é aquela coisa assim, levou para as crianças, a gente quer que, peraí, preparei minha aula como professora com material dourado, a criança, né, compreender unidade, dezena, a questão do nosso sistema decimal, né? Quero que a criança execute. Então, a gente vai naquela ânsia do planejamento de trabalhar aquilo com as crianças, e se é a primeira vez, segunda, terceira, se é uma das primeiras vezes, é deixar manipular, né? E entender, por isso que eu gostei quando eu comecei a estudar um pouco mais da arte cognitiva mesmo, da neurociência, de compreender como se dá o processo de aprendizagem, é o quanto tem de aprendizagem nesse brincar livre, né? De deixar a criança manipular sem a gente ficar interferindo. O quanto vale a pena gastar o tempo com as crianças, deixando elas livres, brincando. Bem bacana, né? Estou falando isso para vocês, mas era eu, né? Mudando de paradigma, sabe? Professora com aula planejada, tal, e daí, opa, peraí, vamos... Por mais que a gente saiba, né, que a criança tem que brincar, era quase aquela coisa assim, a minha percepção tem que brincar para deixar
deixar a criança até entrar numa zona mais tranquila para o aprendizado, né? Era quase brincar para extravasar, mas é muito mais do que o extravasar, é brincar para estar ali ajudando o desenvolvimento dela. Quanto isso é importante, né? Quanta conversarada aqui, né? Acordei empolgada. Eu gosto muito dessa parte aqui, sabe? Da aula, desse conteúdo. Não sei se dá para perceber. Não que eu não goste de outros. Tem alguns especiais quando chega, que nem pro terceiro ano, a parte de frações. Adoro também. Não que eu gosto da fração, mas pela magia, pelo que tem em volta da questão da fração. Aqui é só lembrando, né, alguns combinados, como eu disse, já fazia um tempinho que a gente tinha comentado, então só para recapitular, não deixar esquecer, né? Tem o projeto do jogo, né? Tem a prova. Hoje a gente vai discutir mais questões relacionadas a jogo, tá? Para vocês terem ideias também. A entrega ficou para uma terça-feira, dia 10. Isso porque a ideia do dia 11, numa quarta, que é a semana antes da semana de provas, né? Ter professoras de educação infantil, eu estou tentando duas, tá? Uma com certeza, que vai estar olhando o vídeo de vocês sobre o jogo e vai estar ajudando a dar devolutiva. Tá? Pensando né, na escola dessa prof, ou dessa coordenadora, ou dessa diretora, pensando na experiência dela mesma, ela vai me ajudar no processo de avaliação. Gente, e até pensando como uma forma de feedback mesmo. Não quer nem dizer que esse feedback vai diminuir a nota ou não, é pensando na importância da devolutiva. A nota fica como um aspecto secundário, eu vou deixar descrito para vocês o que vai ser avaliado, o que vai estar compondo essa nota do jogo, né? Mas o mais importante sempre do que a nota é o feedback. Né? A nota retrata muito pouco do processo de aprendizagem, né? A nota ela é pífia perto da questão da importância da devolutiva, né? Da aprendizagem em si. A equipe de 3 a 6, né? Se vocês quiserem fazer uma quantidade menor ou maior, vocês só me avisem ali, tá? Mas não tem problema. Vídeo. Gente, eu falo no YouTube e não precisar deixar listado, não quer dizer que precisa deixar lá público, que todo mundo vai estar vendo, né? Tem como deixar ele não listado. Derrubei aqui o negócio. Não listado. Depois eu até me comprometi já de fazer o vídeo, não fiz ainda, mas vou estar fazendo. E já vou aproveitar, até com esses negócios de live aí, tudo, né? E também, quem quer pensar na possibilidade realmente de canal, né? Ter uma plataforma que você vai estar gravando vídeos, não estou falando para minha disciplina, tá, gente? Para vocês. Gravando vídeos e deixar no ar ali para as pessoas, seja em formato live ou vídeo assíncrono, eu já mostro também num vídeo explicando aí para vocês. O que eu acho interessante disso, gente? Tem uma tonelada, né? Se for pensar, vou criar um canal para colocar vídeos lá de pedagogia, né? Tem um monte, e tem canais excelentes, maravilhosos, né? A quantidade de conhecimento que a gente tem mesmo, né? Fantástico. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma tonelada de coisa ali, de achismo, que não cabe também. O que eu percebo que não existe, como falar não existe nos dias de hoje, né? Existe, gente, imagina, mas percebo que aparece poucos vídeos de professores que dialogam com os pais. Estou pensando em tempos de pandemia mesmo. Por isso que eu digo aqui para vocês do jogo, que deve ser possível de ser construído pelas famílias. Então, pense na importância desse vídeo, vocês estarem dialogando com a família. Isso que a gente está falando sobre, que eu confessei para vocês, que antes eu achava que era só ficar brincando, e depois eu vi, porque eu estudei neurociência, eu vi a importância dessa manipulação, desse brincar, a família não sabe disso também. Né? A gente sabe que está estudando sobre isso. Explicar isso para a família, né? O quanto isso está ajudando. Esse diálogo com as famílias que normalmente existe a escola, né, que vai estar trabalhando, então tem muitos vídeos no YouTube ajudando professoras nesse tempo de pandemia, como planejar, como alfabetizar, mas cuidado de falar isso com os pais.
pode ser um diferencial isso, né? Pode ser uma coisa interessante de explicar, dos pais perceberem que um simples jogo de dominó, o que a criança aprende nisso? O que está sendo desenvolvido ali? Às vezes não percebe. Um simples brincar no parquinho, no escorregador, né? O que está sendo desenvolvido? Sabe essa conversa mais próxima com a família? Isso pode ser algo interessante. Então, essa aqui é a ideia, né? Público-alvo ali, crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Quem quiser pensar em crianças menores, ok. Tá? É mais porque a gente acaba dando um direcionamento nas aulas mais para as crianças um pouquinho menor, né? Mas não quer dizer, um pouquinho maior, né? Essas que estão já quase saindo, indo para o primeiro ano. Não quer dizer que não possa ser trabalhado com os menores. A gente também permeia durante as aulas, mas não foca tanto, e depois que vai começar a ter mais sentido construção mesmo de conceitos matemáticos. Não que não exista antes, né, mas daí tem de uma forma mais, como eu vou falar? É de uma forma mais planejada, sabe? E antes aparece de uma forma mais natural com as crianças. Então, na última aula, a gente fez comentamos do caso dessa atividade aqui, né, que não era uma atividade bacana, era bastante basicona, inclusive, né, essa atividade. Esse vídeo que tinha dado um pouquinho, mas ainda era, né, pela música, pela associação que aparecia, mas também não era tudo aquilo para trabalhar com as formas. Então, a gente fez alguns comentários na última aula nesse sentido, dos estágios de Piaget. Eu até deixei para vocês hoje, quem não assistiu esse vídeo dos estágios de Piaget, eu até coloquei lá para vocês no AVA, no roteiro da aula, tá? Esse link que aparece aqui. Eu não tinha deixado em destaque na última aula, então por isso que coloquei nessa. Então, quem não assistiu, assista, é bacana, tá? Principalmente ali o estágio sensório-motor e o pré-operatório, que é bem onde vai atuar a questão da educação infantil. É um vídeo que está explicando de maneira bem tranquila, muito pautado no que Piaget falava, é interessante. Também vimos essa questão daí dos processos mentais, né, os 7 processos mentais, que é também focado no estudo de Piaget e o que isso vai estar ajudando no desenvolvimento do raciocínio lógico. Esses 7 processos é o que a gente vai estar falando do bimestre todo. O bimestre todo tem mais 3 aulas só, né? 3 nada, a gente tem uma aula, mais 2, né? Não, mais 3. Mais 3, acho que é, né? E acabou, né? Senhor amado do céu. Ai, partiu o Natal, né? Já estamos aí. E hoje, enfim, conversando, a gente já estava conversando de material manipulativo, algumas ideias de jogos. Vamos pensar em estratégias de jogos e atividades. Tá? Peguei Super Google, que tudo sabe, né? E digitei lá jogos e atividades para educação infantil. Ele me mandou para o Pinterest, e ali tem um monte de atividades. Eu coloquei algumas aqui para a gente estar discutindo a respeito delas, da utilização ou não. Então, até para ter ideias aí para vocês, a ideia para os jogos, tá? Daí a gente já vai também conversando sobre os processos mentais, o que eu também estava trabalhando. Olha esse do lado esquerdo, né? É uma atividade, parece uma roleta ali, alguma coisa assim. Eu não fui atrás para saber como funciona a atividade, é mais a ideia da imagem para a gente discutir sobre isso. Então, uma roleta com as cores, aparecendo escrito em inglês, não pensando em segunda língua, mas acho que aqui era mais uma questão de direcionar para um site mesmo americano. E daí os grampinhos também com a mesma cor e também escrito o nome de cada uma das cores ali. Então, parecia ser uma atividade de associação, né? Uma roleta, imaginando que aquilo ali vai estar rodando, né? Caiu numa determinada cor, e daí vai pegar o grampo, que tem a mesma equivalência, e vai colocar ali. Me parece algo nesse sentido, tá? O que vocês acham desse daqui? Bacana? Esse das cores, é interessante trabalhar com cores na educação infantil? O que vocês percebem disso? Assim, ó. Cores, gente,
às vezes me remete a eu fico aqui, que Deus do livre. As cores, importantíssimo, né? Vão ser muito trabalhadas na educação infantil, né? A questão das cores, tudo, a criança diferenciar, estar falando o nome das cores, então, super importante. Essa atividade, achei interessante, já tinha visto um semelhante onde trabalhava, as crianças gostavam bastante. E, Mari, eu não sei se é até isso que você lembra das crianças gostando, a ideia da roleta é bem legal, né? Quando tem que rolar, quando tem que rodar ali, a criança adora esse tipo de coisa, né? E eu tenho lembrança dessa roleta lá de trás, 1900 e bolinha. Gente, tô olhando aqui a janela, que de casa tá batendo sol, como tá sujo esse vidro. Gente do céu, não tô enxergando pro lado de fora essa parte. Deus do livro, tem umas partes da janela que você não olha tanto. Agora que eu olhei que bateu o sol, e desculpa, fiquei olhando falando, credo, que sujo. Eu tenho lembrança, 1900 e bolinha, do Roletrando do Silvio Santos, por Deus do céu. E eu achava sensacional a ideia de rodar, né? Quanto que vai ganhar? Tinha lá 1 milhão não, né? Mas era algo mil, R$ 1. Espetacular, né? Muito legal, até hoje é divertido. Essa é uma ideia simples e criativa para as crianças. Pela atividade, caiu no amarelo, eu vou pegar o grampinho. Vamos pensar que cada criança está com grampos de algumas cores, né? Imaginando um jogo aqui, né? Tem a roleta, a prof vai estar rodando, e cada criança tem um conjunto de grampinhos, não necessariamente com todas as cores. E daí ganha a criança que conseguir eliminar todos os grampinhos. Então, quando cai no amarelo, quem é a criança que tinha amarelo? Coloca ali o amarelo. Vai estar fazendo associação da cor. Nível de desenvolvimento e raciocínio lógico é só um, gente. É a associação da cor. É isso. É a criança olhar qual cor caiu, olhar o grampinho e colocou. A Mariana colocou um detalhe super importante. Eles amam a ideia da roleta, principalmente, né, gente? De qual vai cair, imaginando que é assim que eles vão ser utilizados, né? Isso é muito bacana. Então, assim, é só uma associação, é um desenvolvimento de raciocínio lógico simples, é só associar, mas tem a ideia da euforia, da motivação, do brincar, né, do entusiasmo ali com a atividade. Pode ter uma roleta ali no meio daquele negócio. Então, bacana, bem bacana nesse sentido. Tá? Por isso que eu disse, a associação é simples, mas às vezes vai ter um ganho voltado na ideia dessa manipulação das crianças, né, da roleta, de esperar quando a criança tem que girar a roleta ali também, algo nesse sentido. Tá bom? Não vai ter nenhum aqui que assim não dá para usar. É que alguns desenvolvem mais, são mais complexos, e outros são mais de associação. Mas que a criança brinca também. Tem espaço na educação infantil para todos. E a gente está discutindo sobre o nível de desenvolvimento de associações que podem ser trabalhadas nessas atividades. No outro aqui, que fala da questão de dinossauros, né? Olha só, tem o desenho pronto ali já na parede. Perceba pela primeira e pela segunda ali. Veja que a criança é como se a criança tivesse aquelas pecinhas, né? Vamos imaginar que tem cola ali no... Cola não, né? Que tem uma fita ali que a criança também vai grudando, ou pode ser no... esse papel está na carteira da criança, está no chão, é grande, né? E as crianças vão estar montando ali. Esse está muito parecido com a ideia até do Tangram, né? Lembrando que a Mara comentou Tangram, está muito parecido com a ideia do Tangram, e a criança teria que pegar aquelas formas do Tangram para estar encaixando ali. Bem bacana, como eu disse, né, que foi o que eu depois aprendi com a neurociência, o quanto é importante essa manipulação, por mais que a criança tenha a peça e ela perceba que o rabo daquele primeiro dinossauro é um triângulo deitado, às vezes a criança não consegue ter essa percepção que é a peça triângulo. Então ela vai ter que procurar, né, girar. E essa questão de girar a peça, tentar encaixar, super importante. Bem bacana. Tá? Então, não é simplesmente
Veja aqui o da cor. Estamos falando só de associação. Pega o grampinho e coloca na cor certa. Aqui não é só pegar o quadrado e colocar o quadrado ali. É ter que manipular para encaixar da maneira correta. Então, opa, temos diferencial nesse, temos diferencial nesse. A criança tem outros níveis de associações. E é uma atividade simples, né? Pode ser transformada em alguma questão de jogos, aqui está com mais cara de atividade só, né? Quando eu digo jogo, pode ser transformado na ideia de quem vai ganhar, né? Uma equipes, né? Uma criança contra outra, por mais que tenha uma ideia de quem vai ganhar, mas também com a ideia de ela esperar a vez dela ao jogar, entender que agora é a vez do outro, né? Entender a própria questão da frustração, agora perdeu, né? Coisas nesse sentido. Outro, olha esse daqui, gente, do lado esquerdo que tem um bonequinho de neve, o sol, e tem várias opções de roupa ali, então seria para classificar, né? Olha os estágios mentais de Piaget ali da classificação com relação a tempo. A gente tem a ver esse negócio de tempo para a educação infantil, para ser trabalhado? Tem a ver com matemática, tem a ver com conteúdos específicos da educação infantil? Muito, né? A área da educação infantil está trabalhando isso. Não é verdade? Bem bacana, né? O que nós usamos quando está um dia como hoje, ensolarado, céu azul. Só que tem aquela coisa assim, né? Aquele boneco de neve. Por mais que a gente saiba, e mesmo a criança que não faz boneco de neve em Curitiba, ela vai acabar associando isso a frio de tanto que ela vai perceber a imagem. Ela vai saber, né? Mas concorda que não faz parte do contexto. O que faz parte do contexto? Né? Quando está frio, o que poderia ter sido usado ali se não fosse um boneco de neve? Não estou dizendo que não poderia. É só aquele tipo de associação que vai acabar acontecendo de tanto que se usa essa ideia do frio, né? Mas não que tenha a ver com o contexto. Assim como o sol, hoje é um dia ensolarado de verão. Mas tem dias de inverno, de céu azul com sol, que está muito frio, né? Também acontece. Olha o quanto é importante explorar com as crianças isso também, né? Será que sempre que tem sol é calor? Normalmente o que predomina nos dias de verão, de calor, é o sol mesmo, normalmente, mas não é somente o sol. Quanto é importante discutir sobre isso. Percebe, gente? Porque a gente coloca ali frio, bonequinho de neve, sol, calor, opa, atividade classificatória para a criança. Isso é uma coisa simples para ser usada a família usar isso, né? Quando tem campanhas do agasalho, vai fazer uma limpa no guarda-roupa, vai estar pegando as coisas do guarda-roupa lá de inverno para a campanha do agasalho e a criança ajudar nesse processo. Essa capetinha aqui de regatinha, isso aqui não é roupa para a campanha do agasalho, inverno. Né? Ok, pode ser doada, mas não é pensando em ajudar as pessoas com frio. Né? Isso é para uma outra estação do ano. Então, isso acontece dentro de casa, com as atividades em casa. Bem interessante. Se melhor do que aquelas figuras ali no chão com o desenho do sapato, do chinelo, da calça, da bermuda, do cachecol, se tiver, né, essa questão de estar em casa e as crianças manipularem mesmo cada uma desses objetos, melhor ainda. Sendo na escolinha, ok, podem estar fazendo dessa maneira, não tem problema, desde que já sejam crianças que vão estar associando, né, a questão da imagem, da figura e a figura propriamente dita. Gente, esse outro é com uma ideia de Tetris, esse do lado direito aí, né? Não é? A ideia meio de um Tetris, né? Excelente. Pensando em desenvolvimento do raciocínio lógico, até aqui, sem a menor sombra de dúvida, esse é um dos melhores. Por quê?
Pensa que tem uma malha, né? Uma malha quadriculada, e tem várias pecinhas, e a criança tem que, com essas pecinhas, colocar ali e completar a malha, não pode deixar nenhum quadradinho de fora. Esse já é para as crianças maiorzinhas, né? Pode até usar nesse daqui peças mais simples para as crianças menores, mas esse é o tipo de atividade que exige mais foco, concentração. Então, é bem diferente da euforia que causa uma roleta, né? A roleta ali na hora de brincar é sensacional. Esse daqui a criança já tem, ela não vai vibrar, né? Ela vai ter que estimular outras questões como atenção, foco. Então, por isso, elas um pouquinho maior, uma criança de 3 ou de 4 anos mesmo vai achar isso um porre de chato. Né, normalmente, de maneira geral, né? Claro que vai ter criança que já é mais focada, que gosta desse tipo de atividade, que tem facilidade. Isso sempre vai ter uma variação, a gente acaba falando aqui da média, né? De maneira geral. Okay? Mas esse daqui, muito bacana, muito simples de ser feito. Aí poderia, então, com crianças ainda menores, uma malha menor, com figuras um pouco mais simples, né? Aquela primeira figura vermelha ela é mais complexa, e o bacana desse mais complexa é a criança manipular mesmo, né? Esse negócio dela ver se a figura vai ficar de pé, deitada, qual a diferença. Okay? Bem interessante, ótimo. Olha esse aqui do lado esquerdo, que tem ali o exemplo de botas ali, olha esse aqui, né? Percebe ali que tem 5 botinhas, daí do lado teriam os números, e a criança teria que colocar um grampinho de roupa, por exemplo, né? E o bacana do grampinho de roupa é esse símbolo aqui, né? Quem que está desenvolvendo isso aqui, ó? Quando ela tem que apertar o grampinho de roupa, por que aparece tanto grampinho de roupa, né? Concorda? Essa questão, né? Movimento de pinça, exatamente, Mari, né? Coordenação motora fina que ela vai estar utilizando pelo movimento de pinça ali. Então, super importante essa questão, né? Do grampinho de roupa e tão fácil de ser utilizado. Então, ali seria um processo de contagem, quantidade de botas e associar com o número. Basicamente isso. Né? É uma das atividades mais pobrinhas de todas até agora. Pobrinhas no sentido assim, gente, não pode ser utilizado? Pode. Tem um movimento de pinça bem interessante, mas é uma atividade, assim, rápida para ser utilizada com as crianças e também para quem já está quase indo para o primeiro ano, que já se apropriou da contagem. A gente vai trabalhar um pouco mais hoje com essa questão do número, com a contagem e com a associação da grafia do número. Né? Então, habitinho bem elaborado pela prof, o material que ela usou ali está bem bacana, né? Faz a associação, a criança está com a cartelinha dela, e na cartelinha dela ali ela vai procurar o número correspondente, pega o grampinho, ok. Mas bem simplesmente associação, né? A quantidade com o numeral. Isso é importante? É. Mas é quando a criança já se apropriou do processo de contagem e está associando ao numeral. Esse do crocodilo, do jacaré aqui do lado, esse é bem bacana. Imagine que esse aqui está numa parede, né? A prof imprimiu esse aqui, existe esse aqui no papel nesse formato mesmo. Talvez nem precisaria ter os números aqui, pode ter, mas não precisa. E depois tem esse daí recortado. A prof recortou, então ficou várias tirinhas desse material. Né? Tem vários itens ali, várias tirinhas. E a criança tem que colocar em ordem. As crianças estão em equipe, por exemplo, e precisa colocar em ordem conforme ela vê o jacaré. Bem bacana. A ideia é de um quebra-cabeça. Né? Mas ela vai percebendo, opa, peraí, tem um pedaço do olho, o olho fica na parte superior, tem os pezinhos do jacaré, que daí não aparece direito, né? As mãozinhas ali, tudo, ele vai percebendo a questão do corpo e vai colocando em ordem. Bem interessante, é bem atividade com cara de educação infantil. Eu coloquei mais algumas nesse sentido depois para a gente discutir também. Tá? Então, bem legal essa daqui. Essa aqui
também tem a ver com as cores, né? Ó. Então, é como se a criança ela recebeu esse daqui e vai reproduzir na malha dela, essa malha aqui, as cores que estão aqui. Eu vejo que o vermelho colocou o vermelho, azul colocou azul, verdinho colocou verdinho e amarelinho colocou amarelinho. Também, né? Associação tem ali, vai associar e colocar da mesma forma. É associação. Daí, lembrando do exemplo da roleta, que também mexia com cores, lá é mais divertido pela ideia da roleta. Né? Esse aqui a criança também é criança maiorzinha, porque é meio chatinho fazer isso, né? Só tem que ficar olhando e colocando a cor correspondente. Né? E ali é grandinho, então as outras atividades são mais divertidas de serem usadas. Não é legal essa daqui? Ela está repetindo uma sequência, ó. Sequência, tem a ver lá com o processo mental do Piaget de sequenciação. Então, ok também, mas bastante simples. Gente, essa daqui, ontem eu estava com a turma do segundo ano da noite e até saiu uma discussão bem interessante sobre essa daqui, eu até não tinha me ligado disso. Uma das alunas até deu um depoimento sobre essa daqui. Bem bacana, né? Essa daqui, e olha que a questão tem a ver com a ideia do crocodilo lá, do jacaré, é montar, mas em tamanho real, corpo humano, tem a ver com simetria, porque aparece rosto lado direito, lado esquerdo, lado direito, aparece braços. Pense que tudo isso desmontado para a criança montar não é um processo tão simples. Né? Então, bem interessante isso aqui. Tem a ver com o desenvolvimento do raciocínio lógico? Sim, porque a criança está tendo que comparar as peças, escolher qual é o lado. Então, é interessante, tem o processo mental da conservação, a criança tem que estar girando as peças para ver qual é a posição correta para ser colocada. Excelente, tá? Uma atividade como essa. E uma aluna comentou até de realizar uma atividade semelhante no CMEI onde ela trabalha, e a partir dessa questão do corpo, foi percebido uma criança, inclusive, que sofria abuso. Então, olha que importante trabalhar com atividades como essa. Olha o tema transversal, né? A questão do corpo, do cuidado com o corpo, da higiene, mesmo a questão de sexualidade mesmo aqui, né? A criança entender o que está acontecendo, aonde pode, né? Onde as pessoas tocam, onde as pessoas não tocam. Não vou nem entrar nessa linha, né? Porque também não tenho conhecimento aprofundado sobre isso. Mas o quanto uma situação simples como essa pode estar atuando aqui, né? Numa atividade simples de desenvolvimento do raciocínio lógico. É esse o objetivo, né? A gente ter discussões mais amplas do que simplesmente a matemática da vida, né? Então, bem interessante uma questão como uma atividade como essa também de peças ali, né? Peças pensando no corpo humano. Outro. Gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês vão comentando, tá? Parece que deu uma travadinha aqui. Ah, foi, agora foi. Pulou? Deixa eu ver. Não. Ainda pensando na questão de pecinhas de sequência, né? Olha essa aqui que bacana. Adoro atividades como essa daqui. Bem simples, né? Já pode ser feito com crianças menorzinhas, quando tem uns 3 aninhos, né? Quando tem poucas peças. Então, bem na ideia de sequência. O que esse negócio da sequência tem a ver, né, com a matemática? Gente, quando a criança consegue perceber numa história aonde iniciou a continuidade dessa sequência, depois vai ficar mais fácil para ela associar lá no primeiro ano ou nos anos finais da educação infantil, número 1, 2, 3, a sequência dos números. Se ela consegue construir a sequência de uma história, ela vai ser mais fácil dela conseguir compreender essa sequência depois dos números, na hora que ela está construindo o conceito de número. Uma atividade simples como essas de, primeiro o quadro da girafa está sem nada, depois começou a desenhar a girafa, depois já está mais completinha, até a girafa. Né? O quanto isso é importante depois, atividades como essa, para lá na frente construir o conceito de número. Bem bacana,
várias atividades nesse sentido, depois vai aumentando o nível de dificuldade, né? Vai tendo mais quadros, né, para a criança estar colocando, sensacional. Essas duas aqui, eu não coloquei o link embaixo de onde eu retirei, que essas duas aqui eu criei. Aqui, as duas são de sequências. Repara a primeira. É uma sequência que a criança teria que completar, aqueles dois que estão em branco ali. Então, aparece um triângulo, quadrado, círculo, triângulo. O que tem de diferente nessa sequência? A criança não tem que copiar, ela tem que investigar o que está faltando ali. Ela tem que perceber como foi construída a sequência até aquele momento. Então, ela tem outros níveis de associação. Isso aqui a gente chama também que está ajudando a desenvolver o pensamento algébrico da criança. Algébrico na matemática é quando a gente está falando do y, vai entrar lá na frente. Mas quando aparece o x, o y, a gente está falando de incógnita. E ó, esse daqui é uma incógnita. O que é aquele espaço em branco que está sobrando? A criança tem que investigar o que é essa incógnita. Isso é desenvolvimento de raciocínio lógico e específico quando está falando desse tal de pensamento algébrico, pense associações, descobrir x e y. Né? Ela tem que descobrir ali que, opa, nesse caso, o que está faltando ali, gente, é o quê, né? É um triângulo, quadrado, círculo, triângulo, depois vai ser o quadrado de novo, né? Aí o círculo, aí o triângulo, o quadrado, e assim vai. É bem bacana atividades nesse sentido. Percebam que não é nem o foco das formas, e sim da criança conseguir perceber o que está faltando. Melhor ainda se estiverem realizando uma atividade dessa em equipe, que daí a gente percebe, né, todas as crianças, o que cada uma está falando, e quando na mesma equipe, no mesmo grupinho, cada uma tem uma ideia de forma, né? E elas têm que discutir entre elas. Oh, que coisa boa, essa é a melhor parte. Olha o outro ali, com exemplos do Toy Story. Inclusive, eu estou aqui com o Woody, o Buzz também está ali, tem o Pluto. Minhas sobrinhas estavam aqui no final de semana e elas adoram. Meu filho tem 3 anos, não dá mais bola, né? Mas é a alegria das crianças. Adoro ele, Tim. Estão na live hoje. E olha só ali, né? Então, a ideia de uma cartelinha. Então, tem o Woody, o Buzz, a Jessie, o Garfinho. Opa, começou a sequência de novo. Woody, Buzz, Jessie e Garfinho. Woody, Buzz, e assim teria, né, peças para a criança estar completando essa sequência. Eu acho que eu já comentei com vocês, me desculpe até se estiver sendo redundante, mas que sacada bacana do Toy Story quando eles fizeram esse 4, né? Com o personagem principal do Garfinho. Quer dizer, não é esse caro, né? O Buzz, o Woody, a Jessie, né? Que é caro para ser comprado. O quanto é simples para a criança da educação infantil quando ela constrói o seu objeto. E por isso a ideia do jogo com sucata, com coisas que podem ser feitas em casa, simples. Né? Para a criança construir, para a família construir com a criança. A criança, às vezes, é mais, ainda mais os pequenos, né? Quem convive com criança pequena, né, de 1 ano até 2 anos ali, o quanto é mais divertido a caixa e o papel de presente do que o próprio presente. Quanto a criança se diverte com a ideia da caixa, né, com a ideia do papel que vai estar amassando, do que às vezes o que tem dentro, que é um presente louco de caro. Espetacular, né? As crianças nos mostram muito do que realmente é o valor dessa criança de educação infantil. E quanto essas atividades com a sucata são importantes, né? São bacanas. Aqueles jogos clássicos, dominó, jogo da memória, e daí tem um dominó ali de tabuada. O dominó de tabuada, eu até já comentei com vocês um pouquinho da ideia da tabuada, né? Isso aqui é para frente, né, gente? Isso daqui é lá pro 4º, 5º ano, quando a criança, 4º ano, né? Quando a criança já se apriou do conceito de multiplicação e dela tá memorizando, tá? Isso daqui é lá para frente, não é uma coisa para educação infantil, né? Educação infantil nem pensar. E daí tem ali o dominó e o jogo da memória. Vocês gostam? Dominó, jogo da memória, o que vocês acham? É bacana esses jogos clássicos? É interessante para desenvolvimento de raciocínio lógico?
Mariana, eu adoro dominó também. Jogo com o Caio até hoje. Adoro. Desde criança, né? O dominó é bem aquele tipo de jogo, vai de 3 anos a 100 anos de idade, 120, né? Não é verdade? E continue jogando dominó, quem joga é ótimo. Para as crianças, então, muitas vezes, né? Esse que eu coloquei ali, que é o bem xixelentinho, que vem na Casa China lá e que vai estar baratinho, bem bacana, né, gente? Dá para fazer em casa, né? Vocês são ótimas, criativas, super para esse tipo de construção. Pode ser feito em casa também, com material mais durinho, né? Que a criança consiga manipular até peças maiores, quando são os pequenininhos. Mesmo que a criança não saiba que aquele ali é o 6, a criança já está ouvindo o processo de contagem do número desde pequenininha, né? Então, se ela consegue associar muitas vezes até pela cor, quando é esse dominó mais o clássico mesmo, né, que tem as cores. Às vezes tem aquele dominó mais dos adultos, né, que vai ser só o branquinho com a bolinha pretinha, né? Então aqui ela associa por cor, a criança consegue jogar. Pensando nessa ideia de que a criança tem que tomar uma decisão, ela tem que escolher, né, a peça tá ali e ela tem que, qual peça que eu coloco? Eu tenho a peça que vai completar? Eu vou ter que comprar. Eu lembro que o Caio pequenininho, ele adorava comprar. Ele queria ter todas as peças para ele. Né? Até ele compreender que a ideia era se desfazer das peças, ele achava o máximo. Tá pegando todas as peças que tá ali e deixar a gente sem peça. Né? Porque era bacana para ele ter muitas peças. Depois que ele foi compreendendo que, opa, peraí, e daí? Tô perdendo porque eu não consigo me desfazer porque eu comprei muitas peças. Então, é muito legal explorar tudo isso com as crianças e não simplesmente a criança colocar a pecinha certa ali no local. O jogo propicia isso, né? Essa discussão. Então, sempre, né? Variações do dominó. Dominó, ao invés de ter os números, as bolinhas ali, ter o dominó com números, igual aparece da tabuada ali, com o numeral mesmo, com a grafia, pode. Né? Um lado tem as bolinhas, do outro lado tem para fazer o processo de contagem, do outro lado tem o número com a grafia, bem bacana. Pensando também nos maiorzinhos, já que estão quase indo para o primeiro ano, bem interessante. Pode ser utilizado também com formas geométricas, né? Um dominó diferente, né? Com associações com a turma do Toy Story, por exemplo. Né? Pode, não tem problema nenhum. Então, tem muitas variações aí para a ideia do dominó. Sempre é um jogo bem interessante para as crianças e para a família, né? Não só para as crianças. Jogo da memória também. Esse jogo da memória eu coloquei que exige um nível de associação um pouco mais complexo, né? Porque daí tem a quantidade, já tem a grafia do número. Então, se a criança ainda não se apropriou disso, pode ser só a memória clássica, né? Que ele tem que procurar o par, sem ter que fazer outro tipo de associação, mas também, né? Assim como aquele outro que parecia um Tetris, né? É um jogo de concentração, né? De foco, a criança lembrar onde estava aquela pecinha na hora que ela está virando, de virar o par, encontra o par, retirar o par. Tem muito desenvolvimento raciocínio lógico nisso daqui também. Tá? Mesmo não sendo com números, mesmo sendo figuras aleatórias. Né? Porque depois ela vai contar quem que tem mais peças, quem ganhou. Ela vai estar fazendo associações da quantidade de peças que ela pegou e outra pessoa pegou. Então, muito interessante, sensacional esse daqui como um jogo clássico. Deixa eu mostrar um outro aqui, antes de entrar no conceito de número. Jogos desse tipo, gente. Peraí. Eu peguei esse aqui, ó. Esse a caixa tá até destruída aqui em casa. O nome é Corrida Caixa Forte. Jogos de trilha, de maneira geral. Deixa eu só mostrar a carinha dele. Jogos de trilha para educação infantil, excelente. Olha só. Aqui, né? Trilhas no formato geral. Repare nesse caso aqui, ó. Não aparece o número. Né? 1, 2, 3, tem algumas trilhas que aparece o número. É bacana, assim, sem aparecer o número, porque a criança vai estar jogando o dado
quando ela joga o dado, o que, que acontece? A criança ainda não saiba contar, né? Às vezes ela ainda não se apropriou do processo de contagem, mas na hora que ela pega o dado e vai jogar, alguém, um adulto junto, vai estar ajudando, né? 1, 2, 3, 4. Tem um processo mental aqui do Piaget de correspondência que ela vai pegar o peão dela e vai fazer o quê? 1, 2, 3, 4. Correspondência, o que ela conta tem a ver com o que ela vai colocar na trilha. É o mesmo processo, corresponde. Okay? Depois caiu ali, vai outra pessoa, ela tem que esperar a vez, e assim vai. Jogou de novo. Opa! Caiu no 6, ela vai contar, e a partir disso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesmo que ela não saiba, ela é uma criança de 4 anos ainda, ela já vai começando a perceber que, opa, eu sei que essa face aqui do dado é a que mais tem, é onde eu mais vou andar e vou chegar no destino antes. Agora, essa daqui eu vou andar bem pouquinho. Bem legal. Né? Olha os conceitos que tem ali. A prof não precisa parar e falar 2 é menor do que o 6. Ela vai percebendo pelo jogo. Excelente jogo de trilha. Percebe? Esse daqui, o cara era pequenininho e a gente já jogava com ele sequinho. E daí aparecia ali, na casa que caía, ganhava. Deixa eu mostrar exemplos aqui. Ganhava moedinha, sabe? Era com dinheiro, né? E travei, voltei. E a criança, ele não sabia ainda o que queria dizer isso aqui, por exemplo. Ó. Tinha uma moedinha de 500, tinha uma moedinha de 100, de 10, tá? Mas ele sabia que essa daqui valia mais que essa, mesmo ele não conhecendo o número, porque por que ele conseguia identificar que essa aqui valia mais e ele vibrava quando ele era pequenininho, quando ele caía nessa daqui? Ele fazia uma correspondência, né? Isso, Mário, tamanho, perfeito. Enquanto isso, a gente já introduz para a criança a ideia, né? A questão do tamanho. A criança não precisa, imagina a educação infantil, saber que isso aqui é 500, isso aqui é 10, não. Mas, né, ela já consegue perceber pelo tamanho que, opa, até tem duas aqui que eu não gosto tanto delas, ó, essa aqui do 100 e do 50, elas são exatamente do mesmo tamanho. Então, aqui, a gente falando como prof, uma falha do jogo que, né, é um outro nível de associação, não é que seja uma falha, né, Isabelle, não é isso. Mas é um outro nível de associação, a criança já tem que compreender, né? Claro que, assim, as crianças, mesmo que elas não saibam que o 100 é maior que o 50, de tanto ver jogar e ver as pessoas comemorando sobre isso, ela vai acabar reduzindo, né? Ela vai acabar associando, mesmo sendo de tamanhos diferentes. Okay? Isso é bem interessante para o processo de aprendizagem da criança também. Então, o sistema monetário aparece na educação infantil? Sim. Ali é um exemplo clássico sobre isso. Tem um exemplo, sabe, só que, claro, aqui é exagero, tá? Eu fiz vários círculos. Travada, gente. Eita, lasqueira. Voltei? Vocês estão me escutando? Porque eu tô me vendo bloqueada. Ai, Senhor Deus. Acho que travei mesmo, né? Oi, oi. Agora sim. Oremos. Ai, que raiva.
Ah, gente. Agora foi. Tava normal, mas sério, eu não tava me vendo nada, não tava conseguindo clicar em nada. Então, ok, vocês viram eu tendo um chilique aqui para voltar. Vou, agora tô me vendo. Agora tô vendo que tô me movimentando, não tô estátua. É, esse aqui eu fiz para uma outra atividade, não era pensando no jogo, né? Mas, ó, né, esses círculos, então, pensando na ideia de sistema monetário, com tamanhos diferentes. Então, a criança daí percebe, se eu estou fazendo referência a sistemas monetários, que, opa, o tamanho tem a ver aqui com grandeza. Olha as unidades de medida ali, que tem a ver com a situação da grandeza. Pode ser uma estratégia bem bacana, interessante para a educação infantil, tá? Que ainda não pode ser utilizado o número, né? Número 1, 2, pensando na ideia de moedinhas com número, pode, não tem problema. Mas mais fácil a criança associar pelo tamanho, construindo a questão do número. Okay? Então, trilhas de diversas formas muito interessantes para serem trabalhados com as crianças. Tem um outro aqui, a ideia do gênios. Claro, gente, aqui é um jogo eletrônico, né? A criança vai estar. Vamos lá. Eu já tinha ido. E assim vai, né? Padrão adoro gênios. Os gênios na minha época de criança era muito cara. Não pude ter, né? Minha família não podia comprar. Mas comprei já quando o cara era pequeno. O cara nem se interessava tanto, eu era louca pelos gênios. Ele faz mais sucesso na minha família com os adultos que com as crianças, até hoje. Quanto a ideia dos gênios é bacana, né? Pela sequência, de novo, o processo mental de sequenciação. Foco, atenção, a criança tem que repetir, tem que lembrar a sequência que está ali. Muito legal, né? Mas é um jogo eletrônico, né? Dá para fazer alguma coisa semelhante aos gênios em um outro formato, né, de manipulação? Sim. Não precisa ser necessariamente ali, mas algo que a criança. A própria questão da roleta. Essa ideia da roleta, com uma sequência de cores, a criança ter que colocar a sequência, desde a primeira até as últimas que vão sendo inseridas. Bem interessante. Tá? É uma forma de usar essa estratégia dos gênios, que é algo também bem bacana para foco, atenção, concentração. Daí a gente já está falando de crianças maiores, né, que vão estar indo já no pré-2, lá, infantil 5, alguma coisa assim, indo também para o primeiro ano, né, que vai exigir um pouco mais de concentração das crianças. As menorzinhas vão brincar com um jogo como aquele para ficar batendo. É que ok, é válido, é bem uma característica daí para a idade delas, né? Mas não tanto a questão de foco. E é uma coisa bacana para a gente perceber de cada criança, né? Vai ter a criança que, desde pequena, ela já consegue ter uma coisa mais para a linha do foco, né? Isso é uma coisa que varia muito mesmo de criança para criança. Continuando aqui, e essa coisa toda do número que a gente está falando, né? Como se constrói isso na educação infantil, esse conceito? O que é o número para a criança na educação infantil? Primeiro, assim como qualquer processo de alfabetização na educação infantil, né? Não só número, tá em tudo, né, gente? A criança está vendo o número ali no dinheiro, no telefone ela quase não vê, né? Porque as pessoas, uma disca para outra e manda mensagem para outra, e a gente nem sabe que tem um número mais por trás, né? Mas lembrando que existe um teclado ali, né? Que alguém vai estar discando, embora seja praticamente não é utilizado, né? Placas na rua, né? Vão aparecer os números, né? Olha a ideia de balança, de pódio, de elevador, né? O elevador vai estar mostrando como o elevador é bacana para as crianças. O controle remoto, que também o número acaba sendo pouco utilizado, que usa outros recursos do controle, né? Então, mas
é algo que ainda aparece nos números para as crianças, né? Ali nas bolas, gente, é muito pelo processo de não estar dito naquelas bolas ali o número. Mas quando a criança tem muitas bolas em casa, é a família, a mãe, é o pai, ou alguém que fica com a criança, que ajuda no processo dela, estar contando, né? Nossa, tem 5 bolas aqui. Aqui 5. Vamos aproveitar e vamos fazer doação de algumas? Né? Vamos doar para as crianças que não têm, não precisa ter tudo isso de bola. Mas olha a quantidade, 5. Vamos doar 2. Fiquei com quantas? 3. Aí começa a formar o conceito de número. Porque a grafia mesmo, ele está vendo desde sempre. Né? Aparece. A fala também. Okay? Mas como se dá isso? Né? Vejam esses itens. Eu até coloquei em tópicos ali, porque eles são bem importantes. Na educação infantil, prioriza-se a construção do conceito de número por meio do processo de contagem. Então, o mais importante é esse conceito mesmo. 1, 2, as minhas canetas estão no sol. 1, 2, 3, 4. É esse processo de contagem. É a associação da quantidade que eu estou falando com a quantidade de elementos que eu selecionei aqui. Esse é o mais importante. Olha um detalhe ali, não é fundamental a escrita do número, mas é importante oportunizar a grafia. É fundamental que a criança de educação infantil saiba que essa quantidade 2 é esse número 2 aqui? Não, não é fundamental. É fundamental que a criança consiga fazer esse processo de escrita do 2? Não é fundamental, mas é importante. Percebe a diferença entre o fundamental e o importante ali? O fundamental para a educação infantil, e isso é muito difícil às vezes até de compreensão das próprias profs da escolinha de coordenação, né? Até por conta do que os pais vão estar exigindo. Os pais percebem que a criança conhece os números quando ela está escrevendo. Na verdade, o conceito de número vem muito antes da escrita. Vem isso, né? Ó, por isso que estou reforçando nisso aqui. Ela estar falando e associando. Gente, olha o processo de sequência aqui, ó. 1, 2, 3. O que ela percebeu aqui? Opa! Quando ela falou 1, o 1 é menor do que o 2. Eu preciso ter o 1 para formar o 2. Eu preciso ter o 2 para formar o 3. Eu preciso ter o 3 para formar o 4. Vou adicionando 1 e vou formando um novo número. Percebe como é complexo isso? Não é uma coisa simples. Né? Parece ser bem simples, né? Bem assim, tipo, não. Olha o quanto é importante essa prática, essa questão oral da associação do número com a quantidade. Depois disso, aparece a escrita, daí sim. Né? A escrita vem como secundária. Essa questão da escrita livre, da criança estar manipulando o lápis, né? A questão também a questão motora fina, ou ela vai estar fazendo esse desenho do número, fazendo com massinhas, com tinta. Vai ter vídeos nesse sentido também. Estou falando aqui mais de maneira geral. Então, o último item ali que eu coloquei, né? Associação à quantidade ao numeral correspondente é mais importante. A principal na educação infantil. Né? A associação do numeral à quantidade. Eu estou falando, estou associando a quantidade. E a criança perceber que, puxa, peraí, ó, eu tenho mais do que 3. Ela sabe contar até 3 e aqui ela percebe, olha essa quantidade aqui, eu tenho mais do que 3. A gente começa a trabalhar com estimativa com as crianças. Seguir cenas dos próximos capítulos, não perca. Mais algumas atividades aqui de associação de números. Olha o primeiro, olha de novo a ideia do grampinho, né? Também associação depois que a criança já fez a construção do conceito de número. E daí tem o número, e ela vai colocar no palitinho a quantidade de números, de palitos, né? De grampinhos ou de elástico que está relacionado ao número ali que está escrito. Então, ela já se apropriou do conceito de contagem, e ela só está fazendo uma associação, a quantidade com o numeral. Okay? Crianças também que já estão saindo da educação infantil. Tem um outro ali, olhando a imagem,
Parece bem interessante esse daí, né? Com caixas de ovos, e daí foi feito com massinhas ali, a ideia de ovo. E repare que tem a questão do dado, imagino eu, né? Não investiguei como seria essa prática, que conta a quantidade de que caiu em cada um dos dados, pode ser feito até um processo aí de adição das crianças de educação infantil, mas ela não sabe que está somando 2 mais 3. Percebe? Não é essa a ideia, né? Ou poderia ser o inverso, até numa questão como essa, pense que todos estariam com a bandejinha de ovos completa, e cada vez que cai, ela joga o dado, vai retirar, e ganha a criança que retirou todos os ovos ali. Então, ali, essa é uma atividade que pode ser usada tanto como adição como subtração, sem a criança saber, mas ela tem que saber o processo de contagem, que é o mais importante da educação infantil. Ela tem que contar a quantidade de itens que caiu no dado e a quantidade de ovos que ela vai pegar ou que ela vai retirar. Bem interessante. Veja que não tem associação à grafia do número, mas propicia o processo de contagem. Show de bola essa atividade. A outra ali que aparece sempre, né, gente, a mãozinha, bem legal, relacionado à grafia do número, relacionado à quantidade, bacana. Isso aí é bem aquela coisa que vai ficar na sala de educação infantil ali, que a prof coloca, e claro, durante até o ano letivo, vamos falar assim, a prof vai estar trabalhando com atividades para fazer relação do número com a quantidade e com a quantidade que nós estamos fazendo na nossa mão. Tá? Bem bacana isso, sempre vai ser usado muito a questão da manipulação das mãos para essa atividade. Mas é uma atividade mais expositiva, né? Outra aqui que vai estar aparecendo também que pode ser colocada em sala ali para as crianças, né? Mas a associação também. Associação simples, né? Quando ela já conseguiu se apropriar do processo de contagem, ela percebe quem é o número 1, quantos eu coloco, quem que é o número 9, quantos eu coloco. Ela tem que, aqui, tem crianças que já estão indo para o primeiro ano. Né? Às vezes, isso só vai acontecer, inclusive, no primeiro ano, quando a criança já está se apropriando mesmo da grafia do número e da contagem. Okay? A educação infantil normalmente vai até o 10, né? Mas, assim, a criança conseguiu na educação infantil fazer uma associação da grafia até o 5, 6, excelente, excelente, né? Se for até o 10, então ótimo, mas não é escrever, né? É o importante até ela bater o olho, associar quanto é aquela quantidade. Mas isso porque ela fez muitas atividades como essa daqui, ó, e ela foi se apropriando do processo de contagem, para daí chegar na associação da grafia. Okay? Mais um exemplo aqui de boliche. Olha essa pituquinha, não deve ter nem 2 anos, né? E olha o boliche ali, a bolinha na mão dela e o boliche escrito números. E daí eu faço uma incógnita aqui para vocês, né? Olha esse boliche, gente. E daí? Fazer boliche com números ou sem números? O que vocês acham? Na educação infantil. Pensando no próprio conceito de número, né? Gente, sabe qual é a questão? Perfeito, Mari. Isso mesmo. Porque o boliche, pensa ali, ó, aquele que tem 1, 2, 3, 4, 5. Isso, né? Vamos supor, a criança jogou. Se caiu só o 1 e o 5, a prof vai pedir quantos boliches você derrubou. A criança vai contar 1, 2. Derrubei 2, prof. E quando ela pega a garrafinha, tá escrito 1 e o 5. É isso. É isso que a Mariana colocou, vai acabar confundindo. Né? Então, nessa situação, né? O mais importante vai trabalhar o conceito do número é o boliche. Sem o número, a criança vai estar jogando e a prof vai estar junto, a família vai junto, falando quantos você conseguiu derrubar. Vamos contar? 1, 2, 3, ótimo. Olha o processo de contagem. Olha o processo de associação da quantidade do número com a quantidade de objetos que eu estou falando. Eu derrubei.
Quantos faltam? Quantos agora faltam para eu derrubar todos? Ah, faltou, eu consegui derrubar quase todos, só faltou 2. E se tiver um número, perceba que o número, nesse caso, não vai representar, não vai ter associação. Até porque a gente não derruba os boliches numa ordem, a ordem é aleatória. Então, por isso que nesse caso, exatamente como a Mariana falou, pode até confundir, né, nesse exemplo. Exemplos simples para bingo, perceba que o bingo do meio, ok, é uma cartelinha com números. Né? Não precisa ser uma cartela com números. Olha a ideia da cartela com formas. Tem um outro ali que eu peguei na internet também, um bingo sonoro. Seria uma carinha e a prof estaria colocando sons e a criança ia marcar na cartela. Ela vai marcar nessa cartela usando tampinhas, né, por exemplo. Vai estar riscando mesmo aquele objeto que ela tem. Exatamente nesse processo de estar riscando o objeto, de estar colocando, ela vê, eu tenho esse na minha cartela, ela está colocando, que entra o conceito de número. Por quê? Porque daí a prof pode estar perguntando, quem que está mais próximo de completar a cartela? Quantos faltam para você? E nessa equipe, quantos estão faltando? Quem conseguiu? Quem tinha o coração nessa rodada? Percebe? É nessas perguntas, é quantos faltam? Quantos você já marcou na sua cartela? Então, o número é independente. Né? Não precisa ser um bingo de número, até recomenda-se na educação infantil que nem precisa ser do número. Pode ser, pode. Mas qualquer outro bingo com outras formas, com a intervenção da família, com a intervenção da prof, vai estar trabalhando esse conceito. De quantos tem? Quem está mais próximo de completar? Quantos conseguiram marcar aqui? Qual que é a equipe que está na frente? Olha que bacana, gente. Pensando no mundo como era antes, né? A questão sonora, inclusive, de escutar, da criança prestar atenção, é excelente. Eu era uma que ia me atrapalhar nesse sonoro aqui. Tem que ficar quieta, prestar atenção, né? Eu já ia dar risada, não ia escutar direito. Eu fiz uma atividade como essa de som numa pós que eu fiz em neuropsicologia, inclusive na universidade. Meu Deus, esse negócio de som para mim acho porque eu não tenho foco. É bem interessante de ser analisado isso. Bem legal. Atividades, bem com os pequenininhos, né? Isso daqui é só para lembrar, gente, que atividades como essa de acerto ao alvo, né? Aqui, veja que não tem número. Aqui não tem número também. Aqui, embora tenha o número, né, pode ser usado na educação infantil, pode, com números menores daí, não números nesse formato, né? Mas é a criança, esse primeiro, a questão corporal, né? A criança está jogando a bolinha, esse movimento, a direção, né? Desde os pequenininhos, excelente. Também intervenção da família, da prof. Né? Eu tenho 3 bolinhas. Eu tenho que jogar naquela boca do... Vamos ver quantas eu acerto? Joguei uma, errei. Joguei outra, errei também. Joguei a terceira, acertei. Consegui acertar um. Agora é a vez da Mariana. A Mariana jogou um, já acertou. Jogou outro, acertou também. Puxa, eu só acertei um. A Mariana, vamos supor, acertou 3. Essa comparação, quem ganhou? Quem acertou mais nessa rodada? Foi a Mariana. Olha, é aqui. Né? Então, perceba, a atividade, muitas vezes, é isso que a família, às vezes, não percebe. Que parece uma brincadeira de acerto ao alvo. A criança só está brincando de jogar. Além da questão de distância, ela vai ter que ver quanta força ela vai ter que colocar naquele objeto. Né? Quanto mais longe ela for ficar, ela tem que perceber a questão ela tem que jogar com mais força para chegar até lá. Se ela estiver mais perto, ela não precisa de tanta força. Olha quanto processo investigativo nisso, além de, depois, na hora de totalizar, quantificar, tem a ver com essa questão do conceito do número também. Aquele outro ali dos baldes está bem com cara de colônia de férias, né? Por que as crianças amam colônia de férias, né? Amam, né? Meu filho sempre foi numa que existia, nossa, até o ano passado ele foi. No ano passado não foi, ele foi numa outra, que já era maiorzinho lá. Mas sempre adorava por isso, né? Por essas brincadeiras.
por essa, e olha que bacana, né? São brincadeiras que desenvolvem um monte de raciocínio, desenvolvimento do raciocínio lógico, a criança brincando, explorando o corpo e o quanto ela está desenvolvendo e não precisa ficar em sala de aula fechando, desenhando, escrevendo. É esse o ganho, né? Das colônias, dos profs de educação física, de movimento, o quanto isso ajuda e poderia estar mais associado a várias atividades, até o primeiro ano, né? Segundo ano, que a criança deveria explorar tanto essas questões. Quanto isso realmente ajudaria no desenvolvimento da criança, né? Então, aqui também, né? Aquele baldinho que está mais longe, mais alto. Aqui até poderia, gente, ser colocado os números para a criança, né? Tipo, se acertar nesse daqui, ganha 3 pontos. Nesse aqui, ganha 1 pontinho. Pensando em umas crianças maiores, né, que já se apropriaram do conceito de número. Não tem problema aparecer um número aqui. Percebe? Pode ser com um número ali, não tem importância. Porque a criança perceba, peraí, se alguém quem conseguir jogar naquele balde que está mais longe, mais alto, ganha mais pontos. E pensando que o baldinho que está mais próximo é mais fácil. Pensando no nível de dificuldade. Ok. Tá? Pode ser colocado sim. E daí, inclusive, associando a quem conseguiu 3 pontos, vai ganhar 3 tampinhas. Aqui, esse grupo, né? Ou se está dividido em equipes. O grupo amarelo ganhou 3 tampinhas porque conseguiu marcar lá no baldinho que valia 3 pontos. Ok? Então, vai associando, inclusive, ao processo mental correspondência. Marquei o baldinho que valia 3. Número 3, vou associar a 3 quantidades. Correspondência lá do processo mental de Piaget. Esse aqui também, então, mesma coisa, né, gente? Nesse aqui, ao invés de números tão complexos, colocaria um número. Não complexos, não, números grandes, né? Aqui. Números mais simples, para criança de educação infantil, né? Então, até o 4, por exemplo. E a criança perceber que, peraí, essa área do 1, pode ver que é uma área maior, mais fácil de cair ali. A área do número 2 é uma área menor, né? E a do 4 é bem pequenininha, por isso que vale mais pontos. Não precisaria ter nem a grafia do número, poderia ser em quantidades mesmo, né? Bolinhas, palitinhos, risquinhos ali. A criança também poderia acessar, né? Da mesma forma. Amarelinha, sempre, né, gente? Amarelinha, de todas as formas, todos os sentidos, com formas geométricas, olha lá, com números, sempre. É a questão do corpo, é a questão do processo de contagem, do equilíbrio, da onde cai, na hora, se eu vou estar jogando um dado, se eu vou estar jogando uma pedrinha, pode ter uma variação imensa de amarelinhas aqui. Excelente, amarelinha sempre vai ser uma atividade top para a educação infantil. O quanto é bacana nessas atividades que a criança esteja movimentando o corpo dela. O exemplo que eu falei para vocês do jogo da trilha, se for uma trilha gigante, que a criança é o próprio peão, e ela está se movimentando. Às vezes não dá para fazer isso em casa, né? Não tem um espaço para isso. Aqui em casa é tudo pequenininho, não teria espaço para fazer isso, né? Mas, sei lá, né? Inventar com uma forma de uma malha quadriculada, que não precise de uma área tão grande, né? Para fazer uma trilha nesse formato, mas um formato menorzinho. Bem bacana. Explorar essas coisas pensando em corpo. Vocês percebem o quanto isso está ligado ao desenvolvimento do raciocínio lógico? Né? A esse processo de sequência, de qual associação, qual caiu, aonde eu tenho que pular. Né? Quando é a amarelinha clássica, eu estou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como está tudo relacionado com a parte da matemática, mesmo que tenha lá desenhos na amarelinha de Toy Story, né? Que não tem nada a ver com forma geométrica, nada, mas opa, sim, estou fazendo associações, a criança tem que estar contando, ela tem que procurar, ela tem que pular, cair num pé só, em 2 pés. Quanto isso é fundamental na educação infantil. Essas atividades aqui, sensacionais, com água ou sem água, gente. Espetacular. Olha a ideia de pescaria ali.
número, conceito de número, onde vai estar aparecendo nisso? Sempre na mediação da prof, da família, quando cada um vai estar escolhendo ali, né, pegando os peixinhos, de novo. A equipe pode ver que essas crianças ali estão do lado esquerdo estão separadas ali por cor verde, vermelha, né? Provavelmente elas estão em equipe ali, tem a ver com as cores. Então, quantos peixinhos a equipe vermelha conseguiu capturar, pescar? Opa, conseguiu pescar 2. A equipe amarela conseguiu pescar 3. Ir contando, né? Quem é a equipe que venceu. Isso é um detalhe desse tamanho perto de tudo que a criança vai estar desenvolvendo com a questão da varinha, né? Na hora de pegar o objeto. Veja que não tendo a varinha, olha que ideia interessante aquele da tampinha e dos patinhos. Também, né? Olha o movimento que é feito de pinça ali para conseguir pegar os pequenininhos. Aquilo é um processo bem difícil, não é um processo fácil não, né? Muito bacana de ser utilizado com as crianças, né? É assim, é nesse formato. A criança testando outras habilidades dela, outras estratégias, não sendo com água, né? Pode ser com areia, já vi com farinha, faz uma sujeirada também, que minha Nossa Senhora, né? Ou mesmo sem água ali, né? Vai colocar numa base as tampinhas e a criança tem que pegar. Claro que com a ideia da água é interessante, a ideia do flutuar ali a tampinha, né? Como que ela faz para conseguir pegar? É sempre mais divertido com a ideia de água, né? Pode ser como um jogo? Todos esses, gente. Todos os que nós discutimos aqui. Hoje foi uma ideia mesmo, né, precisa pensar num jogo inovador. Estou falando que vocês vão apresentar, né? Precisa ser um jogo inovador. Pode ser algo que já existe, mas se põe um detalhe diferente, alguma coisa assim, né? Exploram de outra maneira, criam, não tem não é ótima a ideia de inovar, mesmo pensando que possa dar errado a inovação, não tem problema não. Às vezes a gente aprende mais daquilo que dá errado do que dá certo. Não é verdade? Ainda falando do vídeo, né? Do jogo. Vocês precisam aparecer? Precisa aparecer a equipe inteira? Não. É porque a gente está em isolamento ainda, né? Então não precisa. Né? Se vai aparecer só a mão, né? Quem não quiser aparecer, como eu disse, vou deixar para vocês a indicação, vou gravar o vídeo mostrando, vai deixar. Quando eu falo em YouTube, é só porque é mais fácil de subir o vídeo, e fica numa plataforma lá, não fica pesado, né? Não é o vídeo que tem que subir no AVA, que acaba pesando o ambiente, daí fica só o link. Né? E como eu disse, não quer dizer que vai estar público. Fica lá como não listado, só vai conseguir acessar o vídeo quem tem o link. Então, essa é uma estratégia bem bacana. Tá? Então, a maneira como vocês vão se dividir, né, quem for estar fazendo em equipe aí, vocês decidem, não se preocupem em estar aparecendo todos. O importante é nesse vídeo construído, mostrar como que seria esse jogo. E pensem sempre na linha que vocês estão conversando com a família, que não sabe isso tudo que nós discutimos aqui. Então, o quanto é legal até esclarecer essas questões para a família. Pode ser algum jogo pensando em usar, quem viu o vídeo lá da escala de cozinheira, vou usar uma escala de cozinheira aqui na atividade. Pode, claro. Vou usar só tampinhas e palitinhos. Vou pensar numa trilha. Ótimo. A gente falou de alguns aqui. Baralho, né, gente? Baralho bem bacana. Não jogos clássicos de baralho ainda na educação infantil, né? Mas jogos de baralhos que tem que pegar a cartinha, bem interessante, desenvolve um monte, né? Raciocínio, jogo de dama, essas coisas assim, já é num nível um pouquinho mais complexo, xadrez, tudo, né? Mas são todos jogos muito interessantes para desenvolvimento do raciocínio. Muito. Tá? Que desenvolvem mesmo. Desde uma simples roleta que causa toda a euforia e animação das crianças, até um jogo mais complexo, como aquele do Tetris, que a gente citou lá no início, é um encaixe de formas. É que a criança não vai ficar tão eufórica brincando, que ela precisa de concentração, de foco, mas é bem bacana também
como mais uma estratégia. Claro que como prof de educação infantil, eu não vou ficar usando só questões, atividades de jogo da memória, aquele do Tetris lá, de encaixar as peças, que é mais foco, né? Precisa ter atividades como essa aqui da pescaria, que as crianças vão ficar loucas de feliz, né? Elas se divertem fazendo. Não é verdade? Ok, gente, nossa, liguei em turbo, né? Hoje aqui, nessa parte, vocês conseguiram assimilar, trocar, pensar várias coisas sobre tudo isso? Me contem. Algum comentário que queiram fazer? Fala, Fran. Prof, eu achei muito interessante, porque eu já tinha estudado algumas ideias e com a aula de hoje abriu várias novas ideias que aí eu fiquei em dúvida nas quais eu já tinha pensado e elaborado e eu tenho muitas ideias muito bacanas também e que vale repensar e analisar se quais jogos fazer assim, mas eu achei super bacana, porque tinha algumas coisas que eu tinha pensado, mas eu fiquei na dúvida se entrava, né, no caso, na questão do jogo ou não. Mas foi bem esclarecedora essa aula, porque daí abriu vários caminhos. Ai, que bom, Fran. Adoro essa parte também, Fran. Tem tanta coisa que às vezes a gente não tinha parado para pensar, né? Quanto tem de aprendizado, às vezes, em atividades tão simples, né? Ai, que bom, a Amarantes também foi produtiva. Assim, a gente não sai daqui com verdades, né? Mas sabe aquela coisa de vocês, até na casa de vocês, separando elementos, ir pensando, associando, né? Pensando em estratégias novas. Na próxima aula, na quarta, a gente continua pensando na ideia de jogos, né? Até porque a disciplina é de metodologia, né? Quando a gente fala em metodologia, é muito disso aqui, né? Da criança brincando, de atividades que ela vai estar realizando para desenvolver os conceitos de raciocínio lógico da matemática na educação infantil, mas é brincando, né? É no jogo, é nessa atividade. A educação infantil não tem a questão do papel, né? Da criança colocar no papel, tem, né? Mas o papel é o que ela vai sintetizar do que ela aprendeu. Ela vai colocar a representação dela do que ela percebeu daquela atividade, mesmo quando ela não sabe escrever ainda, mas ela vai fazer por desenhos, mesmo quando ela não sabe ainda, não tem a questão do desenho, né, da reprodução do desenho, mas é a maneira dela. Então, vai existir uma parte do papel, sim, mas veja, a educação infantil é isso aqui, né? Esse monte de brincadeiras aqui que a gente está falando com essas crianças. Mesmo nesse tempo de pandemia, né, gente? Que não é tão simples assim. Então, agradeço, né, por essa manhã, às 6 que estavam aqui comigo. Quem estava aqui também, que caiu, tinha mais alguém que estava aqui que acabou caindo agora também. Né, muito bom, obrigada pela participação. Continuamos, então, na próxima aula, na mesma linha, né, ainda falando de outros conceitos também, de como que vai estar aparecendo a questão de probabilidade, de cálculo mental, estimativa para essas crianças, que tem a ver com o conceito de número também na educação infantil. Mas hoje eu até dei uma adiantada em vários jogos, até para que, né, vocês já possam ir pensando, não fique tão em cima da hora. Porque é importante, né, nesse processo, não sair já construindo o jogo, mas pensando em ideias. Né? Essa é a parte mais bonita ali. Hein? Beleza, gente? Isso. Partiu jogar. Aproveitem, testem. Quem não tem criança em casa, mas tem sobrinho que consegue estar vendo nesse tempo, linha, priminhos e que possa testar, né? Testa o jogo que vocês estão fazendo, as atividades, isso é bem legal, sabe? É bem bacana. Né? Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada. A Érica também, que entrou aqui depois. Muito bom. Amei. Ai, que bom, gente.
Amei também, gosto muito dessa parte de conversar. Muito mesmo. Desculpe que eu falei demais, me empolguei aqui, mas puxa, como é legal falar sobre. Adoro, educação infantil é mágica mesmo, na parte da matemática, por conta de todas essas brincadeiras. Muito bom, bom mesmo. Obrigado, tenha uma ótima semana. Qualquer coisa lá me chamem no WhatsApp, me perdoem hoje, né? Eu já pedi desculpas aí no início, e foi esquecimento mesmo de ter criado a turma ontem, de ter mandado mensagem para todos via AVA. Eu acordei hoje sobressaltada, pensando, esqueci de criar, né? Foi falha mesmo. Então, tem que pedir desculpa, não se preocupa, Érica. Eu também fui mandar mensagem hoje, help, né, para a Maiara. Falei, Maiara, manda mensagem no grupo para mim que eu esqueci ontem, né? Não se preocupe, tá bom? Obrigada, então, gente. Fiquem bem. Beijos. Muito bom, obrigada, Maiara. É bom ouvir. Para mim é ótimo compartilhar também. Tá bom? Muito bom. Obrigadinha, gente. Valeu. Fui.